olhada, tá acontecendo um movimento aqui mas muito bom mesmo. Vamos tirar esse fundinho aqui, botar o aviso que a gente precisa e uma radiozinha. Cara, olha isso aqui, por isso que eu opero. Tics refletem. Deixa eu só botar aqui meus desenhos. Tics refletem volume financeiro, é isso que a gente quer. Tá vendo o volume financeiro? Olha onde eu fiz a operação. Vou mostrar pra vocês onde eu fiz a operação. Meu objetivo era pegar esse movimento. São meio-dia. O cara tá fazendo um movimento meio-dia, totalmente fora de qualquer padrão. Ele fez um grande movimento pela manhã, mas ó, minha operação foi aqui, ó. Aqui, e eu fechei ela aqui. Por quê? Porque eu queria esse movimento. Não esse. Isso aqui não me interessa. E a geração de liquidez, é mercado torto. Eu queria esse. Por isso que eu fiz a operação. Quando eu vi que ele estava voltando, eu fechei. Porque a ideia era ele parar aqui e daqui ele ir para o alto, como ele fez aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é volume financeiro, isso aqui é o movimento que a gente quer. Ele acontece ao vivo. Tu não vai ver antes. Tu vai ter que estar na operação de acordo com os padrões que se repetem o tempo inteiro. No caso, esse cara aqui, pode ver que ele se repetiu aqui, ó. Esse aqui foi bom. Esse aqui entregou até agora 1.200 pontos direcionados. Esse aqui foi ruim. Por isso que eu vazei. E não quis pagar para ver, porque é final de mês, né? E ele, o que ele fez? Ele mudou a característica do preço num prazo maior de 60 minutos e acabou de quebrar a estrutura. Eu queria pegar esse movimento para ele testar esse topo. Mas ele não fez. Vou fazer o quê? Ficar abrindo e fechando operações aqui, achando que é venda. Sacou? Aí compra, depois vende, aí compra, vende. Não fez o movimento, acabou. Foi a operação que eu botei no bolso. E essa operação aqui me rendeu 300 pontos. Uma operação de 2 minutos. 2 minutos. Meu capital foi exposto durante 2 minutos. 2 minutos. 300 pontos refletem 10% da minha garantia. Então, para mim, tá excelente. Um grande movimento. Queria ter pego mais cedo? Queria, mas mais cedo, cara, eu tava na academia. Tava fazendo exercício. Não dá pra o cara levar isso aqui assim pra ficar doente, entendeu? O cara tem que fazer exercício, o cara tem que seguir. Tava tomando um café quando eu vi o Garrett começar essa operação. Pra mim era uma operação boa também. Mas eu tava tomando café mesmo. E eu já perdi tanto dinheiro em abertura de mercado que hoje eu fico olhando para aprender bem a técnica. O que ele fez aqui? Dá uma olhada, ó lá. O que ele fez nos 60 minutos? Não tô vendo direito aqui. Quebrou a estrutura sexta-feira para dar prosseguimento à venda. Ele mudaria a característica do preço aqui. E o que ele fez na sequência? Violination. Ele perde e toca. Aí ele muda a característica do preço, quebra a estrutura onde? Aqui, meu. O stop, monstruoso, provavelmente, né? Por isso que eu tava lá vendo amarradão. Stop de 1.000 pontos para ficar garantido mesmo. Se quisesse botar um stop um pouquinho mais curto para correr menos risco, 600 pontos. E aí ele te entrega 1.800 pontos direcionais. Uma entrada aqui. Vai ter movimento. Porque assim, hoje estou com 122% da minha garantia. Tem por que de eu arriscar? Não. E aqui eu ainda tentei comprar topo. Por quê? Porque ele estava rompendo o topo de sexta-feira. Topo de sexta-feira. Deixa eu ver bem. Aqui, ó. Ali, ó. Topo de sexta-feira. Rompendo. Eu falei, esse cara vai romper, né, mano? O cara vai romper. Gerou uma liquidez, foi vindo mais baixo, depois começou a fazer topos mais altos. Eu entrei aqui, ó. Cheguei a coletar 400 pontos, né? Se eu tivesse esperado, né? Andou 250 a meu favor e me tirou no 0 a 0. Eu vou seguir abrindo a operação, ele fazendo esse tipo de movimento. Um topo forte de sexta-feira, final de mês. Eu não vou fazer isso. Não pegou? Beleza, fechou.
Vou esperar por uma próxima oportunidade. Qual foi a próxima oportunidade? Teste da VWAP. Esperei ele testar a VWAP. Testou a VWAP. Para mim, eu queria que ele fizesse esse movimento aqui, ó. Ah, tchau. Ó, vou pegar a linha que é melhor, né? Ó. Deixa eu mostrar o movimento que eu queria aqui. Fez pullback, tomei a posição. O que eu queria? Pullback, toma. Pullback, toma. Esse movimento que ele fez aqui, ó. Não fez aqui. Perfeito. Fecha a operação onde ele quis me entregar o máximo. Ali, ó. 2 candles. Tá vendo? 2 candles. Teria aqui 2 candles. Fizesse esse movimento aqui e tocasse reto. Era uma operação de 1000 pontos. Não fez? 300 pontos. E se eu tivesse segurado? Aí ele vai, te deixa no zero, mais um pouquinho, zero, preju. E aí ele vai, aí vem até aqui, de novo no zero. E aí ele desmonta o movimento. 1 hora de movimento? Não, não é o que eu quero volume financeiro. Aqui teve volume financeiro. Tudo bem? Quebrou a estrutura nos 60 minutos para dar prosseguimento alto, beleza, ficando acima da média de 200, tudo bem. Perdi o movimento, acontece. Mas ele vai segurar nesse pullback. Mas eu não faço mais nada. Final de mês, agora o volume financeiro está bem baixo de novo, são meio-dia. Acho que eu vou expor meu capital assim? Não, estou com 122%. Não vou expor. Uma olhada no 60 minutos. Isso aqui é outra coisa, ó. Dê uma olhada no suco do mini índice, ó. Observem este ponto aqui do suco do mini índice, tá vendo? Ó. Tá vendo que os candles estão querendo virar, mas não tão condizentes com o movimento? Tá vendo que os futuros ali dos juros estão meia boca, não sabe o que vai fazer? Tá vendo que o IFNC tá indeciso? É um candle espremido, sem muito volume financeiro. Vale a pena? Não, não vale a pena. Seria legal se todos os candles aqui do suco de mini índice estivessem igual a Petro. A Vale já está estranha. O Banco do Brasil e o Itaú estão querendo empurrar, ó. Tem candle bonito, ó. Tem uma certa divergência, por isso que o mercado não anda. Fora que o titio, o Jeremy Powell, tá falando. Eu tô vendo aqui, ó, ele na Bloomberg, ó. Não tô nem prestigiando meu canal. Vou prestigiar meu canal. Mas ele segue falando. Então, enquanto esse cara tá falando, meu amigo, não dá pro cara apostar no negócio. Não dá. Tem que esperar o mercado assentar, tem que esperar o mercado parar, deixar o cara falar e ver qual vai ser a reação do mercado, sacou? Do contrário, não dá pra se atirar assim, fim de mês. Não vale a pena. Mesmo, não vale a pena. Deixa eu ver o que mais aqui que eu tenho que falar. Bom, aí tem aqui os 60 minutos, tem a média de 200 dos 60 minutos. Então, o que a gente tem aqui? Média de 200 azul cal 7. E essa mediazinha, lombriguinha que fica mudando de cor, é a média de 21 exponencial, as duas exponenciais. Tá testando, tá querendo virar, pode continuar o movimento de alta durante o dia inteiro. Tá aparecendo, mas tem que ter volume financeiro. São 12h10, nada acontece, tá parado. Isso aqui, olha que o índice ainda entregou movimentos bons, né? O que eu enxergo aqui? Bom, primeiro o suporte bate-fofo tá segurando muito bom, né? Tá excelente, né? Vamos dar uma olhada no diário. Esse cara aqui. Aí o suporte bate-fofo, que lindo. Isso aqui é o suporte bate-fofo, ó. Que eu imaginei que ele ia perder. Até fez um simulacro de que ia perder aqui, né? O suporte parrudo é lá embaixo, né? Para comprar seguro mesmo, para fazer um movimento de alta. Porque daí a gente vai fazer esse movimento proporcional. Todo esse movimento que ele fez até aqui, quando ele parar esse pullback, a gente tem um movimento proporcional. Ou seja, um rompimento de topo por agora. Tá vendo? Bom se ele viesse mais baixo, mas tudo bem, parou no bate-fofo, tá bom. Quer dizer que o mercado é comprador assíduo mesmo, pesado. E é isso. Já vamos por 60 minutos pra gente dar uma olhada no dólar. O dólar tá trocando aqui, ó, tá vendo? Ó? Tá trocando o ticker dele, ó, o contrato. É perigoso operar nesses dias. Ele tá aí 60 minutos, ó, totalmente de lado. Tá
vendo os últimos mapeamentos aqui, ó? A mudança da característica do preço para ele efetivamente ser comprador vai ter que romper aquele topo lá. Ele perdeu aqui, tá vendo? Foi o ponto em que ele perdeu. Quebrou a estrutura. Para dar prosseguimento à venda, ele tem que quebrar essa estrutura para mudar a característica do preço lá em cima. Absurdo. E não entrega, amarrado, né, cara? Não entrega o movimento. Vamos ver o diário dele aqui para ver se ele fala alguma coisa. Olha só. Pelo amor de Deus. E tá, ó, sambando na cara da Societá para entrar dentro desse canal de baixa aqui de 2025 inteiro. Ó. Tá lá, dizendo, eu vou perder, vou subir, vou perder, vou subir, não sei o que eu faço da minha vida, meu Deus do céu. Tá louco. Vamos olhar a cena de estudos aqui, ver como é que tá aqui. Os 2.000 ticks onde eu opero. Que ticks? Porque ticks refletem o volume financeiro. E é aquela história, né? Vamos dar uma olhada aqui. Por exemplo. Vamos botar um mapeamento aqui das entradas que eu gosto de fazer com base em choque BOS. Ó. Dou a característica do preço, vai dar prosseguimento à quebra da estrutura, só que não fez. Já mudou a característica do preço de novo para ser um comprador. Onde ele está segurando aqui? Nessa região. Então, se ele quebrar essa estrutura, ele pode passar a ser comprador. De novo, tentar um ataque, sei lá, pelo menos pelo menos nessa região aqui de topo. Tá vendo? Aqui. Dólar complexo. Claro, se você não está sabendo, então não está entendendo nada do que eu estou falando aqui, lá na minha página principal, a gente consegue ver esse aprendo. Se você tem uma base da renda variável, você pode ir nesse videozinho aqui que é o aprendo fundamental desse setup em que eu opero, que é choque e BOS com os setups de Joseph James. Tá aqui, ó, o jabazinho dele, ó, setups ali, ó. A gente vincula choque BOS com esses setups aí, crown reversal, pullback, força, bull e bear trap, entendeu? E aí a gente vai fazer essas operações. Se você não sabe nada de renda variável, absolutamente nada, eu recomendo que você acesse a minha playlist Como Se Tornar um Trader. Vê ela desde o zero, vê ali toda a constituição de trading, né? Eu aprendo fundamental, como é que você faz para operar como pessoa física na B3, quais são as plataformas legais para a gente conseguir operar de uma forma segura. Eu tenho ali algumas corretoras que eu falo delas. Isso. Basicamente isso. Não vou me estender muito hoje, porque para mim não está um mercado muito divertido. Eu queria líquido. Dólar, eles falam, né? Dólar para mim... Cara, o dólar para mim tem um grande range aqui, ó. Deixa eu ver onde eu poderia enxergar este range dele. Tá mais pra cima pra vocês verem todo. Pra mim, a gente tem um range aqui, ó. Tá vendo? Range de 3 dias. 3 dias. Aí, por exemplo, aqui, ó, o que ele vai para baixo fazendo esse movimento, ele tenta ir para cima? Não, ele não replica para cima exatamente. Sendo espremido. Diminui o rangezinho aqui, ó, tenta cruzar o range. Toda vez que ele cruza o range, a gente tem que diminuir o pêndulo e fazer esse pêndulo proporcional de ataque. E aí tudo que a gente tem que fazer é operar dessa forma aqui. A gente vai comprar aqui, vender aqui. Comprar aqui, tentar vender aqui com esse alvo. Ele só não pode voltar para dentro do range e continuar capotando, porque daí provavelmente ele tenta perder esse fundo aqui, né? E aí isso não é bom para nós. Longo prazo ele é vendedor, mas não quer vender, né? Aí num rangezinho chato. O índice, por sua vez, ó, já está querendo fazer um pullback, sendo atraído para VWAP, pouco volume financeiro, tá vendo? Malandrinho, extremamente malandrinho. Tá vendo? Quebrou essa estrutura, tocou reto, fez um movimento de alta quando ele quebra essa estrutura. Onde é que está a mudança da característica do preço? Onde é que está o último pivô validado? Aqui, ó.
enquanto ele segue comprador, fazendo pullbacks, chegando nos priors, né? Na geração de liquidez, nos order blocks, como eles chamam, nessa região aí. E aí pra mim aqui, ó, quebrou a estrutura, tá fazendo um movimento de alta. Vai continuar? Olha, cara, eu não colocaria meu dinheiro em jogo aí pra esse negócio, não. Mas é isso aí, ó, ele tá fazendo um grande pullback, esse pullback é interessantíssimo. Por que interessantíssimo? Se ele quebrar essa estrutura dos 60 minutos desse topo aqui, ó, tá muito próximo, pode dar prosseguimento para um movimento de alta mais parrudo. E aí, se ele fizer isso, a gente pode, vamos passar para 25 mil ticks, que eu acho que fica menorzinho para a gente conseguir enxergar melhor, ó. Caso ele faça isso, aqui dá para ver bem, ó. Sim. Caso ele faça isso, a gente, é o que eu tava falando lá na sala do Garrett lá. A gente vai pegar esse movimento de alta que ele fez inteiro. E se ele parou aqui mesmo, esse aqui foi o pullback dele maior, a gente vai replicar a terceira perna a partir daqui proporcional à primeira. E aí, meus amigos, a gente vai ter um movimento medido. A diferença de movimento medido e duas pernas de pullback, o movimento medido é o sentido de mercado. Duas pernas de pullback, ele é o pullback, o contrário, né? Você está indo ao contrário dos 60 minutos do diário, geralmente ele anda a terceira perna 110, 115, 130%. O movimento medido geralmente é na tampa um pouquinho antes. Entendeu? Quando ele está no sentido de mercado, não aposte que ele vai andar 150% dessa perna, 130%. Não. Ele pode andar até um pouquinho menos. Pode ir fazendo esse movimento aqui bem devagar. Aí parece que ele vai chegar lá, ele vai romper e ele perde. Porque ele completa o objetivo do dia. Entendeu? Isso é legal. Tá num movimento legal. Só que essa proximidade aqui não me agrada. Essa proximidade, eu queria um pullback maior. Eu queria que ele viesse, por exemplo, nessas regiões. E aí, se tu quiser usar, por exemplo, Fibonacci, dá pra usar Fibonacci. Tem. Cara, tu sabe que eu tenho até usado, cara, o negócio por causa do... Oh, cacete. Por causa do Garrett, cara. Tenho usado. E aí aqui, se tu quiser aplicar Fibonacci, tu pode pegar essa alta aqui e ver onde é que ele para entre os 50% e os 61,8%. Tu pega toda essa alta aqui, ó. Toda essa alta aqui. Para ela aqui. Chegou próximo dos 50%. Tá errado, tá ao contrário, né, mano? Opa, caralho. Vou tentar de novo mais uma vez. Aqui até aqui. Foi aquela alta lá pra gente buscar, tá vendo? E tem o 68, 61,8 aqui, essa região, ó. A gente vai procurar pela compra para ele tentar um reteste de topo, que era o que eu tava buscando, lembra? Lembra essa operação que eu fiz aqui, ó? Curtinha, levou 2 minutos. E é esse movimento aqui. Ele faz só depois de 1 hora. Então tu abre uma operação aqui, tu fica 1 hora preso nessa operação, voltando no 0 a 0 para depois te entregar nem sei quantos pontos. Bons pontos. Mas ó, bem no horário. 1.500 pontos em 1 hora de operação. 1 hora de operação eu coletei 3.000 pontos numa sexta-feira direcional. Volume financeiro, confere. E eu queria esse movimento aqui, ó, entre os 50% e 61% de Fibonacci. Era tudo que eu queria. Mas ele não fez. Não fez, tudo bem. É isso, bem básico. 20 minutinhos. Volto na noite pra gente fazer as análises e a projeção, as prováveis projeções para amanhã, para evitar as bolas curvas. Amanhã vai ser o último dia do mês.
muita cautela. Esse movimento que ele fez aqui no início da manhã, que o Garrett pegou um puta de um movimento, foi um movimento totalmente atípico. E essa arrancada aqui pós meio-dia também é um movimento atípico. Ele não costuma fazer isso, ainda mais em final de mês. Então, cautela, meus amigos, cautela. E aí a gente pode também testar a Fibonacci. Eu gosto. Valeu? Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe seu like. E comigo nessa incrível aventura. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.